Vamos então finalizar o nosso estudo de capabilidade fazendo um exercício. Esse um pouco mais completo. É um exercício que exige que nós trabalhemos duas etapas diferentes, que são muito importantes em uma situação prática. A primeira delas, como comentado na teoria, nós precisamos avaliar a estabilidade do processo. Será que o processo está estável? Será que o processo está submetido somente às causas comuns? Lembrem que eu só posso realizar uma análise de capabilidade caso isso ocorra. Se o processo não estiver em situação de controle estatístico, se ele não estiver estável, se existirem causas especiais atuando, primeiro eu preciso estabilizar o processo, identificando e controlando essas causas especiais, para somente então, com o processo sob controle, fazer uma análise de capabilidade. Nessa questão, é dito que o nosso objeto de trabalho é uma fábrica de motores de avião a jato, e existe uma característica crítica, que é o peso desses motores. Existe uma especificação de 1.200 a 1.260 libras. Tá? Ela então faz uma amostra de 25 motores fabricados consecutivamente e faz uma análise de capabilidade. O objetivo dela é fazer uma análise de capabilidade. Mas para chegar lá, vamos responder as questões que estão colocadas no exercício. Primeiro, o processo está estável? É a primeira pergunta. Depois é que a gente vai poder responder a segunda, relativa à capabilidade ou não do processo. Então, vamos lá, vamos fazer no Minitab, que é mais rápido e é uma forma da gente relembrar um pouco esse procedimento. Então, entrando aqui no Minitab, já trouxe os dados para cá. Vamos em Stat, cartas de controle, e vamos usar dados individuais. Por que dados individuais? Percebam que esses dados foram coletados individualmente de forma consecutiva. Então, a coleta de dados não foi feita agrupando amostras sucessivas, mas foi feita a leitura individual do peso de cada amostra. Então, por isso, não vamos usar subgrupos, mas dados individuais. E eu vou escolher a primeira opção, IAM, que é o que vai me dar os dois gráficos dos dados individuais, que vai permitir que nós analisemos se os dados coletados se afastam muito ou não da média, e da amplitude móvel, que é a variabilidade, né? Se a variabilidade está aumentando, diminuindo, ou está estável. Então vamos escolher essa primeira opção. Em variáveis, vamos informar o peso, né? A identificação não nos interessa como variável, mas eu posso usar a identificação para colocar no eixo horizontal, né? E ter esses números relacionados a cada medida de peso. Vamos em escala. E aqui em escala, nós vamos escolher a opção estampa. E vamos, nessa estampa, colocar a identificação. Pronto. Com isso eu vou dizer que ele precisa colocar esses elementos que estão na coluna C1 no eixo horizontal. Vamos dar OK. E OK mais uma vez. E aí o sistema nos traz os gráficos, né? Como nós já vimos, o limite inferior da variabilidade é 0, o limite superior 32,8, está tudo dentro, né? Padrão aleatório. Aqui nós temos 5 observações abaixo, temos aqui 4 acima, nenhuma evidência de que o processo está descontrolado. E no gráfico individual também nós temos um comportamento extremamente aleatório, onde nenhum ponto ultrapassa os limites de controle. Portanto, nós podemos dizer que esse é um processo totalmente estável. E aí eu vou, inclusive, registrar no Excel essas duas informações, esses dois parâmetros que são muito importantes. A média e a amplitude móvel, que nós podemos usar para estimar a variabilidade do processo. Nós vamos usar essas informações exatamente para calcular a capabilidade, tá? Então vamos lá, eu vou jogar isso aqui no Excel para que a gente possa usar esses dados. Então o que nós tivemos é que existe um valor de x barra, existe um valor da amplitude móvel, e esses valores são 1254,78 e da amplitude móvel 9,82. Tá? Então voltando aqui para o nosso enunciado,
Percebam que nós conseguimos então responder a primeira pergunta que foi feita e o processo é estável. Foi mostrado por meio das cartas de controle que não há nenhuma evidência da presença de causas especiais. O segundo ponto é verificar se o processo é capaz. Para determinar esse nível, né, de capabilidade, nós podemos calcular o CP e o CPK. Lembre as fórmulas. O CP vai usar os dois limites, o superior menos o inferior, sobre o 6 sigma. E o CPK vai usar o mínimo, o menor dos valores, entre o superior e a média, sobre 3 sigma, e a média menos o inferior, sobre 3 sigma. Tá? Por isso que eu preciso daqueles parâmetros que eu registrei. O x-bar eu vou usar aqui, tá? Para cálculo do CPK exclusivamente. E essa variabilidade, esse sigma, é do processo. É a variabilidade do processo, que eu vou ter então que usar aquela correção. Lembrem que a estimativa do processo, a estimativa da variabilidade do processo, pode ser feita pela amplitude média, amplitude móvel média, dividido pelo D2, onde o D2 para um N igual a 2. E esse valor do D2, que está tabelado, tá? Nós já vimos qual é esse valor, e parece que é 1,128. A gente pode até voltar ali na tabela para verificar. Vamos lá rapidinho. Voltando aqui na tabela, D2, 1,128. Tá? Então, eu vou usar essa constante sempre para um N igual a 2, quando eu estiver trabalhando com dados individuais. Vou usar esse D2 para fazer a correção necessária para estimar a variabilidade do processo. Certo? Então, vamos continuar o nosso cálculo. Podemos agora passar para o Excel, já que nós já temos as informações necessárias. Eu vou levar somente as especificações também. Então, vou colocar aqui o limite de especificação superior, que é 1260, e o limite de especificação inferior, que é de 1200. Vou aproveitar e calcular a estimativa da variabilidade do processo, né? Vou chamar aqui de DP, desvio padrão, que seria a amplitude móvel média, 9,82, dividido por 1,128. Então é esse valor de variabilidade que nós vamos levar em conta. Começando então o nosso cálculo da capacidade potencial do processo, limite superior menos o limite inferior, dividido por 6 vezes a variabilidade, o sigma, o desvio padrão. Tem um valor de 1,15, que aparentemente é uma variabilidade bastante aceitável, né? Aceitável no sentido que o nível de não conformidade que pode ser gerado é relativamente baixo. Não é o ideal ainda, né? Lembrem que o recomendado é que atinja 1,33 pelo menos, mas entre 1 e 1,33 é um nível interessante. Mas essa é uma capacidade apenas potencial, e nós precisamos ter uma ideia da capacidade real do processo. E nós já podemos afirmar que essa capacidade real do processo vai ser muito menor do que a capacidade potencial. Por quê? Porque a média desse processo não está centrada, né? Está inclusive bem distante desse centro entre as duas especificações. Está muito próximo da especificação superior. Então nós podemos dizer que o CPK vai ser o limite superior menos a média, tá? Já que esse vai ser o nosso o mais próximo, é o que vai ser o fator limitante, dividido por 3 vezes a variabilidade, vai nos dar um valor de apenas 0,2, vamos dizer assim. Então, é uma capacidade muito baixa. E isso repercute em quê? Isso repercute na geração de não conformidades para o nosso processo.
E essa, inclusive, é o terceiro ponto, né? Então nós já calculamos a capabilidade, está ok. E aí ele nos pergunta agora, se tudo continuar como está, quantos motores devem ficar fora das especificações no próximo lote de 100 motores? Então vamos usar aquela abordagem que nós já trabalhamos, né? O que nós temos é o seguinte, o nosso processo, aqui com a média de 1254, eu tenho aqui uma especificação superior de 1260 e nós temos aqui uma especificação inferior de 1200. Eu vou ter não conformidade aqui, acima do 1260, e vou ter eventualmente não conformidade aqui, abaixo do 1200. Ou seja, essa probabilidade de nós gerarmos unidades defeituosas vai ser a probabilidade de nós termos um x menor do que 1200, mais a probabilidade de nós termos um x maior do que 1260. Ou a probabilidade do x ser menor do que 1200, como eu só posso pegar valores à esquerda, né? Então mais um menos a probabilidade do x ser menor do que 1260. Vamos considerar que a nossa distribuição é normal, tá? Eu poderia testar para verificar se ela é normal, mas vamos simplesmente supor que ela segue a normalidade e vamos aplicar aquela função que nós já aprendemos, a função dist_norm n. Então vamos lá. Voltando aqui para o Excel, meu primeiro termo vai ser a probabilidade de ter um x menor do que 1200. Então aqui eu vou usar a função dist_norm. O meu x é o 1200. A minha média é 1254. O desvio padrão é esse corrigido, né, que nós já calculamos. E aqui sempre verdadeiro. Vocês vão ver que o valor é mínimo, é irrisório, praticamente zero, devido à distância que existe entre o valor médio e essa especificação inferior. Então é praticamente zero, né? E o outro termo, que seria a probabilidade de nós termos um x maior do que 1260, pelo que nós vimos no slide, eu vou usar agora o complemento. Um menos o dist_norm. O meu x passa a ser 1260, a minha média é 1254, 8,7 é a variabilidade, verdadeiro. Agora nós temos uma probabilidade bem maior, tá? 27,438. Lógico, eu precisaria somar as duas para ter essa visão total, embora a de cima praticamente não influencie. E se eu quero saber qual a quantidade total de peças defeituosas esperadas em um lote de 100, basta multiplicar a probabilidade por 100, nós chegaríamos a 27,4, ou aproximadamente 28 motores devem ficar acima do peso. Ok? Então, essa seria a nossa conclusão. Uma outra pergunta que poderia ser feita seria qual iniciativa a empresa poderia adotar para tentar reduzir esse retrabalho, né? Afinal, de cada 100, 28 motores têm que ser corrigidos, calibrados em relação ao peso. E a medida que deve ser estabelecida é tentar entender o processo que impacta diretamente nesse aumento de peso e tentar setá-lo, tentar definir alguns parâmetros que permitam que os motores sejam fabricados o mais próximo possível do valor médio entre as duas especificações. Tá? Não é necessário, nesse momento, reduzir a variabilidade do processo. A variabilidade, de acordo com as especificações, é plenamente aceitável, mas seria muito importante que houvesse uma condição da empresa gerar valores médios do processo mais próximos do centro das especificações. Ok? Bom, com isso nós finalizamos esse vídeo, finalizamos o assunto de capabilidade e ficam ainda alguns exercícios que deverão ser feitos para consolidação da matéria.